Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, definitivamente ele não é uma publi, não mesmo. Mas certamente será um programa de utilidade pública, isso sim, porque nós vamos esmiuçar os clubes cervejeiros. De onde vêm, do que se alimentam, por que acabam. Nesta sexta, no Globo Repórter. Para esse papo, vocês vão ter que aguentar apenas Leandro e eu mesmo. E as nossas armas são as nossas pesquisas dos últimos 4 anos e a observação de mercado, além de participações especialíssimas em áudios para vocês. Antes da gente dar prosseguimento a esse papo, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Viveiro Vandenbergen e The Beer Agency. Olá, Lud! Olá, vocês que estão nos ouvindo. Vocês já sabem, eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do sócio torcedor. Boa cartola! E a gente grava e conversa bebendo uma cerveja. Eu quero saber de você, Lud, o que você vai beber aí? Então, eu tô aqui na Ousadia e Alegria com uma Hop Lager da cervejaria Noi. Eles que, inclusive, estão tentando emplacar um serviço novo aí, que é chopp na casa das pessoas. Tomara que dê certo. Delícia. E aí, tô com essa Hop Lager e tô com ela na long neck, que long neck me pega muito, meus amigos. Me pega demais pra abrir, ó, na mãozinha. Pegou o som aí. E tomar no gargalinho. Adoro, gosto. Tá tudo errado? Tá tudo errado, mas tá tudo bem também. E você, cartola, sócio, torcedor, bet, tá bebendo o quê? Aí vocês que estão ouvindo percebem que a pessoa não entende muito da dinâmica de futebol no Brasil, né? Ela acha que o sócio-torcedor é um cartola. Na verdade, o sócio-torcedor é aquele cara que deposita R$50, mas não pode usar o clube, mas ele compra o ingresso com vantagem. Ah, é verdade, é menino. Mas ele não pode usar o clube. Ele é sócio-torcedor do Flamengo. Ele não pode entrar no clube do Flamengo sem pagar mais nada, sacou? Entendi. A gente não tem um minuto de paz, né? Tá bom, desculpa aí. A gente não tem. O brasileiro, ele inventa as coisas. Eu vou beber uma American Wheat, ou Wheat. Wheat, que é trigo. É, American Wheat da Prússia Beer, a Moscow Ale. Todo trabalhado em Prússia. Prússia Beer. Eu estaria mais trabalhado em cerveja de clube se algum clube fosse mecenas empresarial nosso. Mas não é. Ih, deixou a braba. Vamos ver. Depois desse programa, quem sabe, né? É, exato. Apoie o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma das nossas camisetas na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa arrumada. Outro jeito de você ajudar a gente é seguindo na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você acompanhe a gente. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Aproveita e compartilha o programa. Antes de começar oficialmente esse programa, temos o prazer de contar que o Josemar Gross, sócio e cervejeiro da Dude Coffee e Dude Brewing, além de dar um depoimento para enriquecer esse papo, também nos autorizou a sortear entre os nossos apoiadores, os nossos mecenas, um pacote do café do clube deles. Vem ser mecenas, você também. Vem! Vou deixar aqui, Leandro, uma provocaciones. Provocativa. O que você acha da gente, no final desse programa, já ter o nome do mecenas que ganhou? Então a gente já solta essa bomba lá no grupo, fala assim, ó,
Tem que ouvir até o final pra descobrir quem ganhou. Pau! Ai! Já gostei. Tá combinado. No final vai entrar o nome aí do vencedor, do Felizardo, que vai levar essa brincadeira. Ou Felizarda. Ou Felizarda, verdade. E tem isso, né? Nossos mecenas, as pessoas que são nossos apoiadores, vira e mexe. Não, a gente nem coloca isso na entrega lá do Apoia-se, porque acaba que não é um compromisso nosso. Mas vira e mexe a gente faz um sorteiozinho pra eles, né? Aí. Inclusive de cervejas britânicas. Vem na mala, vem na mala. Mala amiga. Aí. Bom, então pra gente entrar no nosso assunto, o clube cervejeiro, vou começar trazendo aqui, eu não me lembro qual foi o primeiro clube cervejeiro do Brasil, mas eu mesma já assinei alguns ao longo dos anos, e os motivos pelos quais eu decidi assinar mudaram ao longo dos anos, né? Eu fui uma bebedora padawan, agora estou me tornando uma bebedora Jedi, então os motivos pelos quais me fizeram assinar mudaram ao longo dos anos. Mas eu acho que uma informação pitoresca aqui é que os motivos para que eu deixasse de assinar foram muito similares. Então a gente está tentando aqui descortinar um pouco desse assunto ao longo do nosso papo. Então, Cartola, sócio torcedor, eu não vou conseguir parar de falar isso, Bet, Sportbet, Leandro Bet, você já assinou algum clube cervejeiro? Se sim, qual? Se não, por que não? Cara, eu assinei recentemente esse novo modelo de clube que a Prússia está trazendo, né? Que é, a gente vai até falar um pouco dele mais para frente. Uhum. Então eu assinei a busca pela IPA Suprema. Tá. E agora estou na exploração do lúpulo. E estou curtindo. Mas, vírgula aqui gigantesca, eu sempre morri na praia da decisão de assinar um clube na boa. Eu acho que a gente está em 2023, pelo menos uns 10 anos eu ando sondando. Vou, não vou, e nunca vou. E nunca tinha ido, só agora que eu fui. Pô, e assim, o que me pegava, tá? Compromisso de ter um valor já destinado para isso me pegava. Vou ter que, sempre botar esse dinheiro aqui, e é legal, não é legal, eu ficava inseguro. Então, na época, eram as assinaturas tipo de no mínimo 3 meses, esse tipo de contrato, né? Mínimo 3 meses, mínimo de 6 meses, essas coisas. E eu ficava inseguro. Eu lembro de lá em 2009, 2010, por aí, eu trocar uma ideia com um amigo meu da Bahia, o Dudu Salles, que tinha o Papo de Gordo, que ele assinava clube, e eu perguntava para ele se valia a pena. Ele mesmo não me deu muita segurança, não. Uhum. Ele assinava o Cerveja Box, e eu tava olhando o Beer, eu não lembro agora se era o Beer Plant, se era o Clube do Malte, mas era um desses mais antigos. Uhum. Eu tava olhando e ele não me deu muita segurança, não. Então eu sempre fiquei nessa. A minha fase de indecisão era grande o suficiente, entendedores do marketing vão entender, para esfriar e eu perder a vontade, perder o impulso. Cara, foi muito bom você falar dos entendedores do marketing, porque eu queria trazer uma proposta, e você que é um cara do marketing, você que é um cara da comunicação, você é um cara do corporativo, vai entender isso tão bem quanto qualquer pessoa. Vamos, a gente sempre fala do tal do funil, né? Aham. Funil de venda. Exato. E aí, eu fico pensando que o clube de cerveja, ele pode servir muito bem no começo, quando você tá no topo do funil, quando você é um bebedor curioso, você é um bebedor que ainda não sabe escolher o que quer beber, você tá querendo provar, tá tímido, tá tímida, tá insegura. Perfeito. Então o clube pode ser aquele lugar do tipo, eu não sei o que beber, vou delegar essa atividade para alguém que teoricamente sabe mais disso do que eu. Perfeito. E aí o clube de cerveja pode ser uma porta de entrada, de topo de funil. Aí eu fiz isso. Assinei o The Beer Planet em 2013, eu acho. Não demorei muito para abandonar a assinatura. Por quê? Comecei a ficar mais curiosa, mas ao mesmo tempo mais ousada. Eu migrei do topo do funil para o meio do funil. Eu queria ter uma gestão um pouco mais interessante das cervejas que eu beberia, escolher meus rótulos, nem que fosse pelas imagens. Eu não queria que escolhessem mais por mim. Existia a comodidade, mas eu já estava me sentindo um pouquinho mais... Eu parei de engatinhar, comecei a andar. Tá. Aí teve um outro senão, que era...
eu entendi que a entrega não continuou numa crescente pra mim. Ou porque eu saí do ponto zero, Perfeito. ou porque eles realmente começaram a repetir rótulos. E aí isso foi me desapegando do clube e eu cancelei. E eu acho ainda que existe uma terceira camada, que é o fundo desse funil, que talvez seja o Super Beer Geek, né? Essa galera que fala, cara, eu sei escolher minha cerveja, eu sei comprar, eu sei o que eu quero beber, mas seria muito cômodo ser surpreendido mês a mês com uma curadoria absolutamente topzera no recôncavo da minha casa. Só que essa pessoa, ela também tem um grau de exigência maior, né? Porque, teoricamente, ela entende mais. Ela vai identificar se uma cerveja chegar um pouquinho zoada em casa. Ela vai identificar se, poxa, tá repetindo o rótulo demais. Então, assim, eu fico achando que um dos pecados do clube faz-se... Não estou falando de preço, estou falando de custo-benefício. Quando as pessoas perdem a percepção que o custo-benefício parou de fazer sentido, em qualquer uma das etapas elas tendem a abandonar. Será que esse não é um calcanhar de Aquiles? Eu vou fazer uma pequena correção, tá, Lud? Uhum. É um erro comum de conceito. Tá. O que você descreveu não foi um funil. Ah, não? Tá? Isso não é um funil. Eu até desenhei. É porque o funil, ele tá falando de venda, ele não tá falando de pessoas. É onde está a venda dentro daquele processo, daquela decisão de compra. Ele não tá falando de pessoa. Entendi. Você falou algo que é mais próximo de uma jornada do consumidor. E aí uma jornada do consumidor muito inovadora, um olhar muito inovador que você trouxe, que é acompanhar a maturidade do consumidor. E não só em um único processo de compra. Entendendo que o consumidor é recorrente em uma categoria, então se eu compro arroz, eu compro sempre arroz. Tá? Se eu compro cerveja, eu estou comprando sempre cerveja. Isso está formando uma maturidade em mim de paladar, de conhecimento, de desejos e expectativas. Aí que eu acho que você mata pau na tua análise, porque é isso. Você, quando começa a beber cerveja artesanal e busca um clube, você tem uma necessidade, seja ela, a gente vai falar um pouco disso mais à frente também, seja ela qual for, a seleção dos rótulos, o contato com o sommelier, o preço, seja ela em qual for. Mas à medida que você está vivendo esse universo, as tuas necessidades e expectativas vão mudar. Total. E se o clube não acompanhar isso, ele perde a pessoa, porque fica aquém das suas expectativas. Você começou a trazer dores que você viveu, que você não tinha no começo. E o próprio clube te ajudou a construir essa maturidade, a aumentar a tua expectativa e não conseguiu sanar as dores que ele ajudou a criar. Ou os novos desejos, né? Os novos desejos. Os desejos mudaram, é. É do tipo, pô, ele começou a repetir rótulo. Provavelmente na primeira vez que você assinou, você nem catalogava as bebidas que você fazia, você nem registrava na memória fixamente, você tem uma ótima memória, mas você nem registrava fixamente assim, já bebi esse rótulo, ou não bebi esse rótulo. Mas com o decorrer do tempo, isso começa a te incomodar, sabe? Total. Então, assim, eu acho que o grande desafio de retenção do clube é acompanhar essa maturidade dos seus sócios. Exatamente. Né? De falar, cara, esse grupo aqui já tá comigo há um ano, eu preciso entregar algo diferente para ele. Exatamente. Pô, mas não tá no contrato. Te vira, cara. Senão você vai perder. Exatamente. Não vai embora. E agora que você falou em jornada, que você fez a correção absolutamente pertinente, faz sentido. O cara está num momento do caminho. Vamos pensar num tabuleiro. Exato. Você saiu da casinha número 0, você tá na casinha número 30. Você não pode ser tratado mais da mesma maneira, né? Sim. Então, é para trazer aqui que essa pauta surgiu. Primeiro, o Leandro vai daqui a pouco entregar assuntos da nossa pesquisa, então isso é uma pergunta presente na nossa pesquisa, mas eu tava trocando com um seguidor lá na Hipacondríaca e ele veio me perguntar sobre clube de assinatura e tal, não sei o que, eu fico com o maior dedo na hora de indicar clube, primeiro, porque eu tô assinando hoje, até vou falar dos que eu tô assinando, mas tô assinando pouco clube, e na verdade não dá pra assinar muito, cara, senão fica cerveja pra caceta em casa que a gente não dá conta de beber. O que assina e mais o que compra, e mais o que ganha, e mais o que escambau. Perfeito. E aí ele fala um pouco disso, do tipo, essa pessoa que de repente ainda não tá tão fuçado no negócio, ele trouxe essa questão do tipo, pô, eu comecei, achei bom porque tinha revista, porque vem copo, ou seja, ó, lá vem o brinde, vem o conteúdo. Gente, conteúdo é mãe. A hora que as pessoas entenderem que conteúdo para as pessoas é importante, conteúdo é mãe. E brinde é mãe também, brinde é pai. Então, conteúdo é mãe, brinde é pai. As pessoas gostam. Então, tipo, vinha copo, vinha conteúdo, revista, sei lá, e etc. E mas aí depois de um tempo, falou, pô, agora eu quero outras coisas.
Será que o clube não podia antever isso? E falar, ó, você já está conosco há tanto tempo, você deixou de ser o A para ser o B, vamos migrar para esse lugar aqui, de repente você paga um pouquinho a mais. Porque é isso, custo-benefício, às vezes, significa um pequeno acréscimo. E as pessoas talvez estejam preparadas para isso, né? Enfim. Exato. E aí você leva, com essa proposta de agregar para atender a expectativa, se bobear, tem até espaço para uma renegociação. Exato. E falar, você quer continuar aqui ou você paga mais tantos reais e a gente melhora e passa a atender uma dor que eu sei que você está começando a sentir. Isso aí. Muda, né? Então, para fazer só a menção aqui, o seguidor foi o Rafael Lando. Nós vamos marcar ele no post para ele ouvir o programa e saber que ele foi citado, que ele ajudou a construção dessa pauta. A gente faz, desde 2020, a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cervejas. E a pergunta do clube está desde a primeira edição. Já são 4 edições que a gente pergunta. Amiga Lê, você que está respondendo aí, você assina clube? E vale olhar o seguinte, a variação em 4 anos é muito pequena, está na margem de erro dos 2%. Tá? No primeiro ano, em 2020, 80% disse não, contra 20% dizendo sim. Em 2021, fomos para 85% dizendo que não e 15% dizendo que sim. Em 22, 87% dizendo que não e 13% dizendo que sim. Em 23, 78% dizendo que não e 22% dizendo que sim. O que é importante quando eu trago esses dados a gente saber? Essa pesquisa ela acontece regularmente todo ano na mesma época, mas com a amostragem de pessoas diferente. Então a gente aumentou muito, né? Do primeiro ano a gente vem dobrando. Todo ano a gente dobra a meta e a gente tem feito isso. Cuidado com as expectativas de vocês. 2024 não buscaremos isso. Tá? Todo ano a gente busca. Então não quer dizer que o mercado melhorou para os clubes, só quer dizer que a gente trouxe mais pessoas respondendo e a gente conseguiu uma amostragem maior. Dentro da maior amostragem que a gente conseguiu, a gente está falando de 78% dizendo que não, contra 22% dizendo que sim. Tá? E aí vem aquela pergunta dos infernos. O que faria os 78% que não assinam clubes passar a assinar um clube cervejeiro? A gente perguntou isso na última edição. E a resposta, liderança, cabeça, foi faixa de preços distintas, seguido por nada me faria mudar de ideia, continuo sem assinar. Não adianta me ofertar nada, não quero assinar clube. Em terceiro, brindes. Em 4, valor do frete para sua região. Então, e em quinto, só para fechar o top 5, acesso a rótulos exclusivos. Olha que curioso isso, Lud. O que para mim bate no coração, o que para você bate no coração, é o 5º lugar na resposta da galera que respondeu a nossa pesquisa. Sim. Dos respondentes da nossa pesquisa. É o 5º lugar. Ou seja, variação de rótulos exclusivos. É muito beer geek isso, talvez. Talvez porque estejamos falando com pessoas em jornadas diferentes, momentos diferentes dessa jornada. Exato. Sem dúvida. E bate muito essa parte, o primeiro e o segundo lugar, né? Que é, primeiro, faixa de preços distintas. E aqui é entender que tem uma variação legal ali de preço para se trabalhar, né, para se entender, cervejas um preço competitivo e ao mesmo tempo eu tenho agrupamentos no clube diferente. O clube que leva 3 cervejas, o clube que leva 6, o clube que leva 12, sabe? Ter esse universo para a pessoa poder experimentar. A Wine com o vinho faz isso, né? Você tem várias camadas de assinatura do clube da Wine para a pessoa escolher, adequar o bolso, adequar o momento e por aí vai. E aqui tem quase 20% de resposta, que é nada me faria mudar de ideia. Nem me manda esse anúncio que eu não vou clicar. Eu vou te falar que quando a gente pensou nessa pergunta, foi meio que naquela assim, gente, como é que a gente entrega? Porque a gente está entregando há 3 anos e, ó, quem não percebeu, eu vou ter que dizer agora. A informação que o Leandro acabou de oferecer de percentual de 78 contra 22 é 0, nova, não tá em lugar nenhum, porque o resultado final da pesquisa nem foi publicado ainda. Mas é que a gente achou tão importante trazer essa informação para cá e aí a gente trouxe aqui. Aí a gente estava pensando, caramba, a gente está vendo esse universo de 78% de pessoas que ele se repete sempre na casa do 80 a mais, ou agora um pouquinho a menos. Cara, esse universo azul, por que o clube não emplaca? Por que
clube fecha. Aí fala, vamos perguntar o motivo pelo qual, ou o que faria as pessoas mudarem. Aí veio um insight daquela, tipo assim, ó, tem que incluir aí, nada me faria mudar de ideia. Eu olhei pra cara do Leandro, e o Leandro olhou pra mim, eu falei, bom, ferrou. Já pensou? Se todo mundo que falou que não assina, abre a segunda pergunta pra ele e fala assim, nada me faria mudar de ideia. Então, tipo assim, ó, meus amigos, sai do mercado, tá? Você tá fazendo a parada errada. E não foi essa a resposta que a gente teve. É uma resposta alta, é o segundo lugar, com 19%, e como você também bem disse no começo, tá? Esses 3 primeiros lugares estão empatados ali no cabeça a cabeça, Sim. né? Tá dentro da margem de erro. Mas, cara, então tá, a gente tá falando que 78% que não assinam e viram um novo 100%, né? Nesse novo universo, 20% falariam que não assinam, ou seja, tem 80% dentro dos 78%, pra ser bem Dilma, bem louca. E, cara, poderiam ser conquistados. E aí a gente tem os caminhos aqui, faixa de preço distinta, brinde, valor do frete e acesso a rótulos exclusivos. Então é sentar, debruçar em cima do plano de negócio, pensar em qual é a forma para você executar e alcançar essas pessoas. Mesmo sabendo que você vai ser um passo nesse caminho. Talvez seja isso, né? O clube entender que, cara, na moral, não queira a fidelidade dessas pessoas por mais de um ano, talvez. Você vai estar tendo sempre que conquistar novos sócios o tempo inteiro. Não sei. Exato. Alto turnover, alto churn. Hoje eu tô. Entendeu? Então, é muito legal saber esses dados, assim, acho que é enriquecedor para quem tá no mercado de clube, para quem não tá, para quem está no mercado como consumidor e fala, cara, peraí, faça essa análise, dê um feedback pro seu clube, manda uma ouvidoria lá, @contato, não sei quem do clube. Gente, não tá legal por isso. De repente, existe uma forma de mudar e melhorar isso, entendeu? Acho que vale muito esse caminhar. Então a gente aí, vamos começar com os nossos depoimentos aqui. A gente tá com o depoimento da Taiga Casarini, que ela participou como Beer Hunters. É tipo, não é Beer Hunter, ela é a feminina. Eu não sei pronunciar, mas ela fala direitinho no áudio dela, então vamos ouvir para entender o que foi a função da Taiga Casarini, jornalista, especialista em cerveja, sommelier e etc., lá nos idos de 2011, 2012, com o W Beer, um clube que não existe mais, mas que fez um tremendo sucesso. Bora ouvir. Olá, pessoal. Aqui é a Taiga Casarini, jornalista, MBA em Marketing. Me especializei tem 10 anos no mercado de cervejas. E é um prazer estar aqui hoje falando com o pessoal do Surra de Lúpulo para contar um pouco da minha experiência como Beer Huntress, caçadora de cervejas da W Beer. A W Beer foi o clube de cervejas que até hoje tenho conhecimento foi o maior do Brasil. A gente chegou a ter 12 mil inscritos no clube. O W Beer começou como Have a Nice Beer, até ser comprado pelo Grupo Wine, e aí se tornou o W Beer. Foi um dos clubes de mais qualidade que a gente já teve, não só pelo trabalho que eu pude participar, mas por um trabalho que foi começado pelos próprios sócios fundadores da Have a Nice Beer. Então, a W Beer, quando eu passei a fazer parte, meu trabalho era descobrir novas marcas do mundo para que a gente trouxesse para os nossos assinantes. Tinham sempre 2 cervejas no clube, não importa de onde eram do mundo, poderiam ser de 2 lugares diferentes, uma do Brasil e uma da Inglaterra, ou da Dinamarca, dos Estados Unidos, enfim, eram sempre 2 cervejas no mês, e os assinantes escolhiam entre a quantidade de cervejas que iriam receber. 1 garrafa de cada, ou 2 garrafas de cada, ou 3 garrafas de cada. E junto das garrafas vinha também uma revista com assuntos variados do mercado, trazia harmonizações, trazia a própria história, conteúdo sobre as cervejas que estavam vindo, e tinha também dicas de lugares para visitar pelo mundo, entre cervejarias, né, turismo, enfim. Junto da revista também vinha os porta-copos, ou as bolachas, né, sempre tinha um artista convidado para fazer a imagem daquelas bolachas. Então, era bastante elaborado. E aí, era muito gostoso fazer as viagens. A gente sempre se concentrava em ir para festivais que a diretoria decidia junto comigo. Eu levava as ideias, então eles aprovavam. Então, eu marcava já com as que me interessavam, deixavam reuniões marcadas, porque eu tinha poucos dias ali, né? Muitas das vezes eram os dias do festival.
E a gente estava ali negociando a possibilidade de trazer as cervejas para o Brasil. Então, não era só encontrar as boas marcas, era entender quem conseguia fazer a exportação por conta da burocracia que é para mandar cerveja para o Brasil. Também tinha outros desafios nossos, que era o valor que a gente podia pagar nas garrafas, porque o assinante pagava todo mês o mesmo valor de assinatura. Então, não importa de onde a cerveja vinha do mundo, ele ia pagar a mesma coisa no final. Então, se a cerveja era em dólar, se a cerveja era em euro, ela precisava ficar dentro desse valor que a gente tinha a ser pago para o clube. Mas a gente conseguiu trazer boas delas nesse percurso. Me lembro aqui da gente trazer Dunham, do Canadá, trouxe a Moudtong, de Chicago. Foi a primeira cervejaria a entrar pro Guia Michelin. Outra conquista muito bacana que eu tenho para mim, pessoalmente. Depois de alguns anos, a gente sem conseguir trazer Mikkeller pro Brasil, né? Eles não estavam abertos à negociação. Eu fiquei 1 ano em conversa com eles até conseguir. Mas é isso. Prazo também de entrega. A gente trabalhava com bastante antecipação nas negociações para que tudo desse certo. E o que aconteceu no final de WBeer se transformou em Beer. A Wine comprou um outro clube concorrente com uma operação diferente. E aí tudo mudou naquela época. Mudou os tipos de clube que a gente tinha, então deixou de ser só um tipo de assinatura, passou a ser assinaturas segmentadas. A gente passou a ter 2 Beer Hunters dentro da casa, uma cuidando então das questões nacionais e eu continuei com as internacionais. Enfim, tem muita coisa bacana que gerou a partir do clube. O mais legal também é que algumas vezes não foi só por meio da empresa, foi também a convite do próprio governo. Eles têm um programa, eles têm um projeto de apresentar aos importadores as empresas, as cervejarias, destilarias dali. Todo o país tem esse tipo de programa, né? Inclusive aqui no Brasil existe isso. Naquele momento, eu fui representando o Brasil. É uma experiência muito bacana. O governo paga tudo pra gente, faz esse turismo com a gente para apresentar tudo o que tá acontecendo. E também foi uma oportunidade da gente poder fazer essa exploração, entender o que estava acontecendo sobre as marcas. Enfim, tem muita coisa legal. Ouvindo aqui o depoimento da Taiga, a primeira coisa que me vem à cabeça é a quantidade de produto agregado ao clube, né? Além da cerveja. Uhum. Você até comentou sobre isso, né? O conteúdo é mãe, então entregava revista, entregava brinde, entregava 10 mil coisas. As bolachas com artistas exclusivos, selecionados. Então entregava um valor agregado ao produto adquirido. Eu não estou comprando apenas um celular, eu estou comprando um celular onde a experiência de abrir a caixinha me remete a algo. Uhum. Eu estou comprando uma sandália que a loja tem um cheiro específico, né? Quando você entra na Melissa, tem o cheiro da Melissa, né? Então, ela constrói ali uma cultura de clube além do produto. Senão, não é um clube, né? É só um delivery. Sim. Tem que ir além desse conceito de vou te entregar a cerveja para criar a ideia de clube. Sim, exatamente. Bom, depois também de ter ouvido o depoimento da Taiga, né? Salvo engano, o clube foi criado em 2011. Ela viajou o mundo inteiro em busca de cervejas incríveis para trazer novidades para os assinantes. Então, tinha todo um processo de ir à captura das cervejas e das cervejarias e negociar vendas, às vezes de pequenos lotes. Ela, no depoimento dela, fala uma quantidade de assinantes, meus amigos. Se você não prestou atenção, volta e presta atenção. Não vou nem falar de novo, não. Surreal. É uma quantidade de assinantes que você fala com qualquer clube hoje, fala, quê? Tava, satisfeito da vida se fosse isso. Mas a barra, né, a entrega era muito grande. A gente entende que o clube depois acabou, enfim, a economia no nosso país não é simples, né? Essa questão de importação, o dólar, o euro e etc. não são coisas simples de serem gestadas, né? E aí, também acho que uma outra coisa que fez muita diferença para o clube era um clube que privilegiava, que dava muita atenção a cervejarias e cervejas gringas numa fase onde a cerveja artesanal nacional ainda estava em crescimento e ascensão ainda está, mas era muito embrionário aqui, então trazer cerveja de fora era mais comum. Talvez isso depois tenha ficado menos importante e com o crescimento da indústria nacional, até a demanda, né, de conhecer cerveja daqui
tenha feito essa mudança, né, da percepção da pessoa. Tipo, antes eu tava consumindo uma cerveja de fora e tal. Então eu acho que é um aprendizado a se ter. E, novamente, não dá para vender sua cerveja. Agora, eu acho que todos eles, com exceção, não vou falar exceção, mas todos eles queriam ser clubes, mas também, não sei se você tem essa percepção, e-commerce. Eles queriam vender as cervejas do mês, né? Eu tô vendendo aqui a cerveja do mês, a azulzinha e a pretinha. E aí eu comprei também mais um container de azulzinha e pretinha, porque a pessoa pode ter gostado tanto que quer repetir, ou porque eu consegui uma boa negociação. Outras pessoas que não são assinantes, mas são compradoras, compram de mim. Eu não sei se eles conseguiram converter, porque de repente fala assim, eu perdi o assinante, mas ganhei o comprador. O cliente consumidor. Exato. Não sei se isso funcionou, entendeu? Isso é uma estratégia que eu não tinha pensado e ela pode fazer sentido, ainda mais se a gente pegar nessa questão aí da jornada do consumidor de cervejas, né? Pô, capta a pessoa no começo, ajuda ela a entender, a formar a hora-copo, entender o paladar dela, ajuda ela a entender, a selecionar a cerveja e depois tudo bem, desapega. Ela sai do clube, mas ela continua comprando avulso no site. Exato. De novo, vou falar do Wine, né? Eu sei que o Wine faz uma parada interessante que é assinantes têm preços diferenciados dentro do site. Eu não sei se os clubes de cervejas vinculados a e-commerce têm isso. Tem. E é radical. Não é uma diferença de preço leve, não, tá? Pois é, os que eu vi recentemente, até para pesquisar, 10%. 10%, meus amigos. 10% a gente dá para quem paga no Pix. Entendeu? Pagou no Pix, tem 5%. Sorriu para mim, tem mais 5%. Pronto, 10%. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco de... Pode ser faixa de preço também, né? Vinho tem um markup maior. A gente tá demais hoje. Hoje tá que tá. English, motherfucker, do you speak it? Yes. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Mas, enfim, então acho que o desconto talvez seja pequeno, mas tem, nos que eu vi que estão ativos hoje, ainda existe comodidades e facilidades para quem é assinante. E a gente vai falar de um clube de café mais embaixo, que não tem desconto, mas tem uma outra coisa que é, você topa receber tudo junto com o clube, aí você não paga um outro frete. Ah, sim. Você tá sem pressa. Sim, porra, inteligente isso também. Entendeu? Inteligente. Tu já assina isso, já vou mandar um bagulho pra tua casa. Independente do tamanho que vai ficar. Já aconteceu nesse clube que eu assino. Eu pedi uma quantidade exorbitante e nada mudou em minha vida. Paguei mais, mas não paguei mais frete porque botei mais coisa na caixinha. Aham. Pô, inteligente isso. Bem inteligente. Bom, além do áudio da Taiga, a gente também bateu na porta do nosso querido Celso, que a gente tem o Celsius Day, que eu acho que tá casando com o lançamento desse programa, hein? É, por aí. É sempre aí no último trimestre do ano, o Celsius Day. Nosso querido Celso, do Bar do Celso, também mandou pra gente a visão dele sobre clubes. Escuta aí que é boa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso do bardocelso.com. Há mais de 3 anos atrás, eu montei um clube de cerveja chamado Clube Bar do Celso. E a gente vem trabalhando com essa modalidade de fornecimento de cervejas, vamos chamar assim, que é recorrente, né? Que é a ideia do clube de assinatura como vendas. Há muita dificuldade em trabalhar hoje como um clube de assinatura. Eu acho que vocês sabem, os clubes não são novos, né? A ideia de clube de assinatura chegou no Brasil há pelo menos aí uns 5, mais 8 anos atrás. Houve um boom de clubes de assinatura e depois desse tempo eles se reduziram, né? E sobraram alguns poucos clubes. Isso porque a gente vê agora uma nova fase, né? A gente está vendo uma nova fase de um renascimento dos clubes de assinatura, muito mais fragmentados, não grandes clubes, mas sim pequenos e de pequenas cervejarias. Então a gente hoje tem muito mais concorrente no mercado, sendo esses concorrentes os próprios fornecedores de cerveja antigamente, né? Então as cervejarias estão abrindo seus clubes, etc. E essa é uma das questões bastante cruciais dentro do mercado de clube de assinatura. A concorrência é maior e hoje você concorre com os fornecedores de ontem, né? Então essa é uma das coisas que complica bastante. Outra coisa são as margens de lucro e os preços, né? A gente quer fornecer ótimos produtos, o nosso clube é baseado em uma curadoria muito criteriosa de cervejas, mas há um limite
parte do que você pode cobrar por ela, e as margens dentro da cerveja artesanal são pequenas, né? O produto já é caro por si só. Então a gente tem dificuldade em lidar com essas margens, as margens são muito reduzidas e dificulta a sustentação propriamente do clube, quando a gente não é o próprio fornecedor que pode juntar a margem do fabricante e do clube de assinatura. Então, acho que essas duas questões, essas duas dores, são as principais, né? Enquanto coisas boas, a gente pode falar que um clube é muito divertido, né? Um clube, ele estimula o relacionamento com o cliente, né? Que a gente chama aqui de queridos sócios, em vez de assinantes. Porque, de certa forma, eu apenas administro o dinheiro deles, né? Eu gasto esse dinheiro fazendo as compras das cervejas que eles gostariam de receber por propostas diferentes que a gente tem nos nossos planos. Então, a gente consegue manter um relacionamento muito mais estreito com esse consumidor, a gente mantém realmente uma amizade, e a ideia é que, pelo menos pra gente, que o clube seja realmente um clube, onde as pessoas se encontram, as pessoas trocam ideia, onde a gente tem um relacionamento mais profundo e cativa esse cliente e fideliza esse cliente para comprar também no nosso e-commerce, por exemplo, né? Mas também como troca de ideias, como falar sobre cerveja e vários outros assuntos relacionados que fazem aí toda a cultura cervejeira crescer do nosso lado e do lado deles. Então acho que é isso. Obrigado, até mais. Bom, Celso é professor, entende tudo de cerveja mais um pouco. O clube dele, eu dei uma entrada lá no site, é composto por mais de uma faixa de preço, eu não me lembro, salvo engano, são 4, mas em todos eles são 2 cervejas. O que eu acho interessante, porque não te lota de cerveja, era uma das coisas que eu falava, né? Você fica recebendo meia dúzia, e em algum momento começa uma quantidade de sobra em casa. Uhum. Né? Cerveja é um produto vivo, deve ser consumido imediatamente, na maioria dos casos. E aí, eu acho que um dos pontos fortes dele, pela experiência que ele tem, o Celso também está falando sobre cerveja, ensinando sobre cerveja, escrevendo há muito tempo, 10, 12 anos. Então, tem uma curadoria muito forte, qualificada, né? Uhum. E aí, parece que tem alguma opção para o assinante escolher e todo mês vem cerveja nova. Aí tem conteúdo extra que deve ser oferecido dentro da área do assinante no site, né? Ou seja, o cara nem precisa gastar dinheiro com revista. Hoje em dia, não mais. Apesar de eu achar que um papelzinho, dependendo como é produzido, mas é que inviabiliza também, é um negócio caro. Fica mais caro, né? E afeta... Mas chegar um papelzinho dentro da caixinha ali, bonitinho, bem diagramado, que é difícil. Mensal? Bem diagramado é ótimo. Mensal é difícil. A preocupação do bem diagramado. Então, assim, a minha pergunta é, será que esse formato tá fadado ao insucesso? Não sei. O novo bebedor assina um clube que tá fadado a abandonar esse clube quando ele evoluir na jornada cervejeira. Então, assim, não sei, eu fico com um pouco de receio, assim, com um pouco de medo. Eu sei que o Clube do Bar do Celso tá aí há 3 anos e eu espero que eles sigam aí, porque a curadoria é muito bacana. Eu gosto do comentário do Celso, primeiro por tudo isso que você já falou sobre ele, né? O arcabouço que ele traz, né? Ele é uma bibliografia viva. Que isso, Haddad. Desculpa, mas foi demais pra mim. Vai, Haddad. Ele é uma bibliografia ambulante. Primeiro que ele conta ali na história que há 5 ou 8 anos, teve uma redução de ofertas de clubes no mercado, né? Então, encaixa um pouco com a análise que a gente está fazendo de jornada do consumidor aqui. O consumidor vai evoluindo, não houve uma renovação dos consumidores, há uma debandada do clube e os clubes começam a fechar, a resumir, né? E a segunda é que ele fala das concorrências novas que apareceram recentemente, que realmente faz uma grande diferença quando você concorre com quem iria te fornecer. E aí me traz um ponto de atenção, que é o seguinte: eu sei que você assina alguns clubes desses, tá, Lud? Uhum. Eu gosto, talvez, por eu estar numa jornada mais avançada do que daquele primeiro momento. Eu devo estar entre o segundo, terceiro, quarto momento ali. Vamos botar terceiro momento. Sim. Um dia vamos quebrar esses momentos, né, Lud? Vamos fazer isso. Bora. Vai ser maneiro. Eu acho assim, embora eu não esteja mais no primeiro momento, então eu gosto da ideia de eu não beber sempre da mesma cervejaria. E aí, para resolver essa minha expectativa, eu teria que assinar diversos clubes. Uhum. E aí não resolve a expectativa do meu gerente do Itaú. Na verdade, resolve. O gerente do Itaú ia ficar muito feliz de eu estar assinando vários clubes. Total. Já a gerente da sua vida. No caso, a Letícia. Exatamente. Já a gerenciamento da minha vida ia estar um caos. Mas é isso, né? Quando as cervejarias resolvem criar os seus clubes, isso cria uma camada de concorrência muito forte.
porque é onde eles podem imprimir o markup mais agressivo possível, ter uma margem de lucro, sabe? Começa a fidelizar o cliente na primeira parte da cadeia de produção, né? Numa das primeiras partes ali, não envolve mais o distribuidor. É um grande desafio mesmo. E aí, é um gancho perfeito para o nosso próximo depoimento. Vamos que vamos! Ora, veja só, a gente tem aqui agora o Marcelo do Devaneio do Velhaco. Eles que lançaram no começo desse ano o Clube do Devaneio do Velhaco, que é um clube de IPAs e lagers. Você pode, inclusive, fazer separada ou você pode misturá-las. E aí são 12 unidades ou 6 unidades. Uhum. E a duração é anual. Ou seja, o cara chega e fala assim, bom, se eu vendi para essa horda de pessoas por 12 meses. É uma jogada ousada, né? Então, vamos lá. Solta o áudio do Marcelo. Aqui é o Marcelo, do Devaneio do Velhaco de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu sinto que algumas das dificuldades que existem por trás do modelo de clube de assinatura, que desde março de 2023, quando nós lançamos o nosso clube, nós viemos tentando vencer essas dificuldades, são em torno de precificação, em torno de logística, custo principalmente da logística, e variedade de produtos, principalmente lidando com um modelo de clube de assinatura que é por parte da fábrica produtora ao invés de um revendedor, que inevitavelmente tem acesso a muito mais variedade do que a própria cervejaria, que por mais que tenha o controle de todos os processos e de decisão de estilos de produção e mesmo variedade de estilos de produção, acaba tendo por limite a questão de física de tanques mesmo. Então, para a questão de variedade, eu acho que isso pode ser um limitante. A segunda questão, que é essa de logística, o fato de que um dos impeditivos do clube hoje em dia é muito a questão do preço pós-venda do clube. E foi uma das alternativas que nós conseguimos precificar o nosso produto, já com frete incluso, para evitar mais uma barreira de entrada, que é, óbvio, a questão do preço, e a tentativa de fazer com que o cliente veja pura e simplesmente produto como valor, ao invés de o deslocamento como valor, apesar de que a logística, com certeza, no nosso país, pelas distâncias, tem um valor bem agregado e um percentual grande por parte do valor por completo, né? Então, acho que essas duas são as principais dificuldades em cima de clube de assinatura de cerveja nesse país. Um abraço! Cara, primeiro que a ousadia que você falou, ela começa que ele tenta gerenciar um orçamento futuro, incluindo a logística, incluindo frete. Então, o preço da Devaneio já envolve a entrega. Não existe cálculo de frete do tipo, é o clube mais o frete. Uhum. É isso, você paga X, você vai receber em casa, mesmo que você more num lugar onde o frete pudesse causar prejuízo. Provavelmente, o Barão fez conta e tirou uma média. Falou, tá, se eu errar em tanto e acertar em tanto, o quanto eu acerto tá pagando. Mas isso, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um negócio em que os preços não são muito fixos, né? A gente compra insumos em dólar, a gente tem uma variação, isso eu acho, tá? Agora eu tô na dúvida, ótima pergunta pra gente trazer pro convidado, hein? Material como alumínio e lata sofre variação de preço grande ou é muito estanque, ou é uma commodity muito estanque? Olha só, essa pergunta aí a gente tem que falar um dia com alguém de Envase. Aí, a gente vive ali um universo de produto e criação de produto de preços variáveis, não são preços constantes, não são preços fixos. Aí ele traz ainda para essa camada a ousadia de incluir no preço dele o frete. Eu entendo o motivo, que é um grande quebrador de barreira de tomada de decisão, do tipo, vou pagar 100 mais 30 para chegar em casa, vou pagar 130. Não, meu amigo, paga 120 e eu entrego na tua casa. Aí a pessoa nem faz a conta do frete e faz a conta só do 120. Eu entendo a oferta para diminuir barreira, e ele fala isso, né, para quebrar a barreira, mas é muito difícil de se administrar e entender o saldo final desse clube. O clube deu lucro ou não deu? Se desistirem no meio do caminho, como é que fica? Pelo que eu entendi, eu assino esse clube. E ao contrário do que as pessoas imaginariam, porque eu sou hipacondríaca, eu assinei o clube das Lager. Papai. Enfim, assinei o clube das Lager e aí assinei de meia dúzia. E aí todo mês você recebe um formulário para você marcar lá
você quer que a curadoria seja do velhaco, você quer escolher as que tem no cardápio para você colocar. E aí, todo mês você responde esse questionário. Se você não responder em tempo hábil, eles responderão por você e você vai receber o que você tiver que receber na sua casa e pronto, acabou. Mas é o gancho que a gente pegou ali do comentário do Celso. Né? O Celso falou que começou a acontecer a concorrência das cervejarias que criaram seus próprios clubes. Isso é um advento da pandemia. Mais ou menos. Porque a Coisa Linda, por exemplo, eu assinei por 2 anos, era um tipo de clube diferente. Você assinava o Clube Coisa Linda no aniversário deles em julho e recebia a primeira leva de cervejas em dezembro e a segunda leva de cerveja, sei lá, em março do outro ano. Porque a cerveja ainda ia ficar pronta. Então você está comprando um bolo que ainda está no saco da Dona Benta. Ele não foi pro forno ainda. Que era até uma forma dele medir a produção, né? Quanto que eu preciso mandar pro clube, quanto que eu vou ter pra vender pra fora e tal. Assinei por 2 anos o Clube da Coisa Linda. E também já assinei o Clube das Alais. Mas isso sim foi um advento da pandemia. Eles resolveram, não tem bar pra vender, vamos vender os produtos que a gente tem aqui na fazenda. Então é um clube cervejeiro, porém é um clube da fazenda. Então são 6 produtos. Uma é uma cerveja sempre, aí tem uma outra bebida que não é cerveja, é alcoólica. Tem uma que não é alcoólica e tem produtos da fazenda. Doce, charcutaria, manteiga. Eles são maldosos, eles são muito maldosos, meus amigos. Enfim, então, não assino mais hoje nem o da Coisa Linda, nem o das Alais, por essa contingência. Eu não conseguia dar conta de consumir aquilo que eu comprava fora, as cervejas que eu recebia, os clubes que eu assinava e, enfim, vai ficando uma coisa um pouco sem sentido. Então, ainda tem uma questão que a gente não está considerando, que agora me caiu essa bigorna em minha cabeça, que é uma pessoa que assina um clube de cerveja e que recebe meia dúzia de cerveja em casa e ela ainda faz outras compras porque essa pessoa é louca, assim como eu sou, não sobra muito espaço para que ela compre outras coisas. Assine outros clubes de cerveja. Vou citar um caso real que eu vi no Discovery Home Ébrio, que é o caso de um amigo nosso em comum, ele fez parte do depoimento, que ele era um acumulador ébrio compulsivo. Ele tem o maior bar domiciliar que existe na cidade do Rio de Janeiro. E muito vem de assinatura de clubes que ele faz. Ele recebe em grande volume, mais do que ele consegue consumir, ou do que ele quer consumir. Não vamos falar de desafio, né? Você não sabe consumir mais do que isso, mas que ele quer consumir. E ele vai, cara, números de adegas bizarras, números de espaço para vinho e cerveja, vodka, gin bizarro. Ele começa a entulhar a casa. Acumuladores ébrios. É o novo programa do Discovery Home Ébrio. Muito bom, muito bom. Você conhece ele, é um médico. É um médico. No Mundial, eu apresentei ele para algumas pessoas. E falando isso, o dono do maior bar que tem, no Apocalipse Zumbi, temos que correr todo para lá. Todo mundo vai para casa dele. É um perigo, gente. Então, assim, vale citar outra cervejaria que entrou na onda de clube, como o Leandro citou, é a Prússia, que começou o ano com a IPA Suprema. Agora tá na exploração da IPA, né? Exploração do lúpulo. Exploração do lúpulo. Eles também lançaram agora um que é ousado. Esse eu acho que é ousado, mas esse é ousado e... Enfim, ousado. É um clube de uma cerveja só. Um clube de lager. Eles vão entregar, pelo que eu entendi, posso estar falando uma besteira sem fim, vão entregar a mesma cerveja todo mês. Até o cara enjoar, talvez, entendeu? Esse cara, ele tá... Talvez seja aquele clube de, ó, vem uma rodada de gente, vai embora e tal. Mas deve ser uma cerveja barata de produzir, né? E aí ele acostuma o cara a consumir Prússia e daqui a pouco, de repente, o cara, eles têm um e-commerce forte, tá inserido naquele e-commerce e vai continuar consumindo. Gente, tudo é suposição, mas são suposições que fazem algum sentido. Exato. Mas isso vai contra a coisa que eu mais gostei dos 2 clubes que a gente falou antes, a Expedição do Lúpulo e a IPA Suprema. Tá. Lembra que a gente está falando o tempo todo de jornada? Eles criaram um clube com início, meio e fim. Um plano aonde as pessoas que embarcaram buscaram acompanhar até o final. Eles venderam uma história. O que a Prússia está vendendo vai além do clube, vai numa experiência de vivenciar uma história. Ou a primeira história que eu vivenciei com eles e gostei muito foi da IPA Suprema. Ou seja, qual era a história? Nós temos aqui o Zolé e o Bertu, que são os 2 mestres cervejeiros, que vão criar 6 IPAs e vão testar 6 IPAs para ver qual que é a IPA Suprema. Aumentando carga de lúpulo, mudando o lúpulo, sabe? Eles iam fazendo mudanças na receita para que a gente chegasse na IPA Suprema. Foi muito legal.
E foi um clube, entre aspas, clube, porque na verdade foi mais uma experiência do que um clube. Porque foi a experiência de acompanhar essa história. Agora tem a Expedição do Lúpulo, que cada cerveja vai explorar os perfis sensoriais de um lúpulo de um lugar do mundo. Uhum. Que vem com material bem diagramado, inclusive. Boa. E aí, o que eles estão me vendendo? Eu, Leandro. E aí, voltando, né? Talvez seja porque eu esteja nesse momento da minha jornada. Eles estão me vendendo uma experiência com início, meio e fim, e que fala com o meu perfil sensorial, com coisas que estão me interessando. Pô, eu quero experimentar vários lúpulos. Eu quero ganhar essa hora copo de entender o que é um extrato, o que um extrato atrás, o que o outro lúpulo, né, sei lá, vai trazer. Eu quero entender isso, fazer anotação. Eu nunca fiz anotação, eu tô fazendo. Eu nunca fiz anotação de, pô, cerveja A, eu fiz isso. Cerveja B, aconteceu isso. Acho isso muito legal. E agora eles estão trazendo isso de uma cerveja só. Vai um pouco contra essa proposta. Eles estão buscando públicos distintos, que estão em outra fase da jornada. Pode ser. Primeira jornada. Exato. Primeiro momento da jornada. Mas assim, o que eu acho legal também, o clube que tem, de repente, uma proposta de, ó, isso aqui vai durar 6 meses. Daqui a 6 meses, a gente vai repactuar o nosso amor. Vamos falar sobre isso, vamos criar... Como a gente falou no programa com Mamá, há 2 programas atrás, cadê o storytelling? Cadê a narrativa para vender as coisas? O que você tá falando é que a Prússia criou uma narrativa para vender, né? Isso. Criou um caminho pro cara fazer. Então, de repente é isso, gente. Vender dá mais trabalho do que a gente imagina, né? Vender dá muito mais trabalho do que a gente imagina. E o clube de cerveja é isso. Sim. Então, acho que pequenos contratos, pequenos acordos, de 6 em 6 meses a gente se fala de novo, pra ver o que você quer que mude, vamos... Talvez seja mais simples do que você chegar e falar, o cara vem aqui e tá comigo aqui indefinidamente, ele não me fala nada, eu também não falo nada, daqui a pouco ele foi embora, eu não sei nem por que ele foi embora. Sim. Pois é. Então, vamos fazer um debate aqui com todas essas informações que a gente recebeu, da pesquisa, dos áudios dos nossos queridos amigos e amigas. Vamos falar um pouco aqui sobre o que leva para você, Lud. Quais motivos levam as pessoas a assinarem os clubes cervejeiros? Eu acho que a gente falou um pouco disso lá em cima, tem a história da jornada, né? E eu acho que as pessoas no final que assinam clubes, elas estão nesse caminho de comodidade, brinde, curiosidade, e estão topando pagar um pouquinho por aquela comodidade ali. Os motivos pelos quais as pessoas ficam, aí é outra história, né? Mas eu acho que elas entram por esse motivo. E aí eu acho que em qualquer passo da jornada, para mim, tá muito associado ao custo-benefício. E, novamente, custo-benefício não é apenas preço, né? É a entrega associada ao preço, ao valor, aquilo que você entende. Então, para mim, tá mais ou menos por aí. E para você? A primeira coisa que eu penso, e talvez seja porque eu vivi essa questão, é eu não sei o que escolher, quero delegar para alguém fazer isso para mim, sabe? Cara, é um universo muito amplo, eu tô começando a ver esse universo, mas eu não sei em que direção seguir. Faz por mim? Me ajuda? E aí, sim. Mas, entendendo a evolução da jornada, provavelmente o que pode trazer um consumidor mais avançado, numa jornada mais para frente, né, em outra etapa, talvez seja a questão da pessoa fazer parte de uma comunidade, de troca de conhecimento, que consiga ir além do clube. E aí essa é uma oferta que poderia trazer um consumidor mais avançado. Mas para o consumidor, no primeiro momento, eu acho que é delegar isso. E talvez aí esteja o valor agregado entendido, né? O custo-benefício. Ah, pode ser. O Bros tentou fazer isso, né? De assumir essa bola, né? Ou da comunidade. Da comunidade, porque tinha um grupo no Facebook, onde eles tinham contato com o sommelier, que, salvo engano, foi o Bleed, que tinha, sei lá, degustação guiada das cervejas que eram enviadas e etc e tal, não sei o que, enfim. Então, houve uma tentativa disso. E eu acho que não tá eliminado. Eu acho que o cara que entra no começo da jornada, ele também quer fazer parte de uma comunidade. Quando eu falei, fiz um conteúdo pra Hipacondríaca falando de grupo cervejeiro, o que teve gente me mandando mensagem, me bota num grupo cervejeiro. Eu falei, você não sabe o que você está pedindo. E as pessoas, elas querem conviver com pessoas que, teoricamente, gostam das mesmas coisas, assumem os mesmos hobbies. Compartilham. Exato. Comunidade, cara. A gente se juntou enquanto sociedade baseado nisso. É que depois foi dando outras merdas. Viraram microbolhas. Exatamente. Aí eu acho que a gente podia caminhar para os motivos pelos quais as pessoas param de assinar. Eu acho que você matou a pau no começo do programa. No começo desse papo.
que é a pessoa evolui. O clube, se ele não evoluir junto. Novas expectativas. Acabou, cara. É uma experiência gastronômica. McDonald's foi um sucesso no Brasil nos anos 80 e 90, até aparecer nos anos 2000 o primeiro artesanal. Aí McDonald's virou apenas um fast food. Antes disso, diria eu, vou usar, quando apareceu o Burger King no Brasil, o McDonald's virou apenas um fast food. Que aí já tinha aquela lance da Whopper é muito melhor, o Whopper tem cheiro de churrasco, o Whopper não sei o que e tal. É evolução gastronômica, a gente passa por isso. Depois que você come algo, o teu paladar explode, né? Fica difícil. Do pudim à cerveja. A gente tá falando de comida, a gente tá falando de repertório. É verdade. Pra mim, conclui muito com isso, assim. Eu fico achando, depois desse papo, que a gente tá fazendo tipo um TCC sobre esse assunto. Total. Né? Eu já tô com um infográfico na cabeça. A gente tá fazendo um TCC. Pensar aqui que se você for lançar um clube, não adianta chegar, vou te dar 2 cervejinhas por mês, vou te mandar uma revista. Já não tá bastando mais. Já não tá bastando mais, entendeu? Eu acho que tem mais coisa associada aí e as pessoas precisavam perceber isso. E aí, como resolve essas pendengas, essas barreiras? Já que você trouxe o tema, que as pessoas têm que pensar sobre isso, vamos concluir o nosso TCC. Cara, eu acho que investir em curadoria é importante pra caramba, assim, que é, vamos voltar lá na Taiga, trouxe a experiência dela lá de 2013, 12, que ia viajar pra trazer cervejas diferentes. Porra, isso não é uma curadoria, cara? Pra caralho. Isso é uma curadoria especializada pra caceta. Numa época em que o Brasil ainda engatinhava na produção da sua própria cerveja artesanal e que consumia cervejas vindas de fora da forma que fosse. Então, isso era um puta diferencial, né? Benefícios que aumentem a percepção que esse custo-benefício é justo. Então, é um desconto maior no site, outras parangolés que eu não vou saber aqui. Se eu fosse saber, eu tinha que estudar. Se eu fosse estudar mais do que isso, ia custar dinheiro essa consultoria, né? Eu acho que brinde, frete, novidade e logística são outras questões muito importantes para derrubar essa barreira. Então, talvez esse negócio seja um negócio muito específico, muito espinhoso. Antes de dar consultoria, eu vou soltar um desafio. Tá? E a gente tem caso para citar disso. O desafio é, antes de você criar o seu clube, ou se você já tem um clube que está rateando, se pergunta quem é o cervejeiro que compra o meu clube. Você já deve saber, se você não souber, realmente precisa fazer isso. Quem é o consumidor de cerveja que está comprando o meu clube? E foca nisso, e aí, ou você evolui o teu clube junto com ele, ou desapega, ou surta. Entende que o teu papel é trazer novos consumidores para o mercado, cumprir essa função do maternal de ensinar a andar, a ler A, B, C, D, sabe? De, putz, viu a uva, sabe? Entenda que o teu papel é entender esse público, que é um público grande pra caralho, a gente tá falando aí de 98% do mercado consumidor de cerveja. Então, ou se você é de um consumidor que tem mais experiência, trabalha dentro dessas expectativas dele. Então, e quando eu falei que a gente tem caso, Coisa Linda. O clube da Coisa Linda não é para o consumidor novo entrante. Não. Não é, o cara vai sair correndo. Pelo preço ele já corre, ele não entende o valor que tem um produto. Uhum. Ele só vê os reais ali. Ele já corre, ele não entende o valor de uma cerveja selvagem, como é que é o processo, como é construída. Então já não é. Então duvido que o Diego tenta vender isso para quem começou a beber cerveja ontem. Não tem nada a ver. Ele nem se esforça, não tem nada a ver. Então entenda primeiro qual é e atenda a essa expectativa. E aí pensa se esse é o teu modelo de negócio, como, por exemplo, um carro popular, que normalmente é o carro da pessoa de 18 anos, e aí depois você tem uma escalinha de crescimento em que a pessoa vai evoluindo com o carro à medida que ela vai conseguindo maior poder aquisitivo, troca o Gol Bolinha pelo Golf, o Golf pelo Santanão, só referência de velho, né? E termina com Opala. É isso. Bom, eu acho que assim, a última coisa que eu poderia falar, já que você enveredou pra esse caminho de conhecer o consumidor, faz um negócio que a gente adora fazer. Mas pesquisa, porra. Porra, manda e-mail pro seu consumidor. Fala se você tá gostando, o que você não gostou, chegou cerveja ruim, tal, chegou cerveja boa, o que tá certo, o que tá errado. Pergunta, né? De repente. Exato. Olha só, que coisa bacana, não? Dado. Dado é muito bom, cara. Opa. Bom, pra gente caminhar pro final desse papo,
A gente tá aqui agora com o depoimento do Josemar Gross, que é cervejeiro da Dude Brewing e mestre cafeeiro, sei lá que porra que é, da Dude Coffee, com a esposa dele, a Fran. E aí a gente pediu que ele desse uma palhinha sobre o que é o clube. Então vamos ouvir o Josemar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jossi da Dude. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso clube de assinatura do café, da Dude Coffee, e dividir como é que foi essa caminhada aí ao longo aí de 4 anos já. Estamos entrando para o 5º ano, para a 5ª edição. Nosso clube começou em dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Lá a gente teve a ideia, né, de criar um clube, uma curadoria, onde a gente entregaria para os nossos amigos, né, mais próximos um café todo mês diferente, apresentando diferentes variedades, diferentes regiões, diferentes processos, enfim, apresentando o que o Brasil tem melhor, né, sobre o grão do café. E, consequentemente, né, edição por edição, né, contando uma história sobre esse grão, dividindo e compartilhando receitas, modos de preparo, ou seja, estimulando essa curiosidade de cada um pela descoberta. E a pessoa recebe junto com a edição uma figurinha correspondente ao rótulo desse café e consegue ir colecionando ele e tomando nota sobre essa experiência num álbum que vai junto com o café. De lá para cá, a gente, né, acabou adquirindo aí uma experiência sobre muitas dificuldades encontradas, né, em controles, sem dúvida, né, quando a gente começou era muito pequeno, era 5 amigos viraram 25, desses 25 espalharam, e quando a gente viu, já não era mais eficiente os controles que a gente tinha. Então, de lá para cá, a gente foi trabalhando, foi melhorando, até que agora, do 4º por 5º ano, a gente está implementando a nossa plataforma própria, né, de gerenciamento de clube de assinatura, que é onde a gente consegue escalonar ainda mais esse nosso clube. Até uma das coisas que a gente sempre, por ter uma cervejaria, a gente, né, sempre nos perguntam quando vai ter o clube da cerveja. Eu acho que assim, todo clube é possível se você tem um planejamento e se você sabe onde quer chegar, né? Principalmente a nível de estrutura. Então é importante, né? Se você define que você vai ter um clube mensal e você quer entregar todo mês uma experiência em cima disso, você tem que ter um plano para isso, um planejamento, porque senão você vai conseguir tocar na pior coisa que existe no clube de assinatura, que é a frustração. Um cliente cria uma expectativa todo mês para receber esse clube e ele não pode falhar, simplesmente não pode falhar. Então, como eu te digo, é possível replicar? É possível, tá? Porque a expertise que a gente teve, por exemplo, no Clube do Café, nos permite que a sistemática seja replicada para outro produto. Porém, a gente não tem plano ainda, né? Por ter uma produção muito pequena ainda de cerveja, algumas cervejas acabam levando mais tempo do que a gente imaginava que ela levaria e, consequentemente, você deixa alguém esperando, né? Teria que lançar todo mês, eu não consigo lançar todo mês, infelizmente eu quebrei a expectativa, que foi aquilo que eu falei que não pode falhar, tá? Foi um prazer aí compartilhar com vocês um pouquinho aí da nossa experiência em clubes. Um abraço a todos. Cara, teve uma coisa que ele falou que eu fiquei até na dúvida, e aí me ajuda a entender, por favor, Lud. Uhum. Fala de controle de qualidade, eu fiquei na dúvida se é controle de qualidade do café entregue ou mesmo da entrega para quem assina, sabe? Assim, eu tô conseguindo entregar para todo mundo que assina. Eu não tinha pensado ainda nesse desafio administrativo e logístico de organizar as entregas de um clube. Que é, eu tenho aquele número abusivo que nós não falamos, apenas se você ouviu o áudio da Taiga, você vai saber qual que é. Aquele número abusivo de assinantes, surpreendente. Como é que eu entrego para aquele mundaréu de gente? Sim. Aí, quando o José falou, eu fiquei na dúvida se ele estava falando de qualidade, controle de qualidade da entrega ou controle de qualidade do produto. Eu acho que é um misto, que quando ele começa o áudio dele, ele fala assim, o clube começou com 5 amigos. Exato. Viraram 25. 25 viraram muitos, um sem número de... A ponto deles não conseguirem mais fazer, empiricamente. E, cara, vamos falar de entrega com esmero? Eu assino esse Clube do Café. Alô, graças a Deus. Aham. Porra, é uma caixinha da própria Dude, né? Personalizada da Dude. Você entra, tem o papelzinho manteiga da Dude. Aí vem o cafezinho, se você decidiu lá, se é torrado, se é moído, a quantidade que você quer, 250, 500 ou 1 quilo. E aí vem uma figurinha de cada um, pra você colar no álbum de figurinha que vem também, você escrever o sensorial. Que maneiro. Então tem um monte de coisinhas que você, uau, sabe? Legal. De vez em quando vem um recado da Fran escrito à mão.
Que isso, cara? É mimeógrafo. Eu só tô com referência de velho. É mimeógrafo. Nas Alais, por exemplo, quando eu fiz 1 ano de clube, eles mandaram a lembrança pra mim. Poxa, você que tá com a gente há 1 ano, mandaram a tabuinha das Alais de queijos, assim. Era só tábua de madeira. Mas era uma tabuinha das Alais, de madeirinha, que aquilo pesou na caixa. Que delícia. Então você para pra pensar, é tudo uma forma do tipo, cara, fica aqui que eu gosto de você. É o carentão. O clube carentão faz sucesso, cara. O clube que te dá atenção, o clube que te dá amor, entendeu? É aquele clube que te liga, aquele clube que te manda mensagem, não dá o ghost em você, não some e te deixa sozinho, tá ligado? Então, assim, eu acho que E aí o Josemar ainda fala que a galera que gosta muito do clube da Dude fica pedindo o clube da Dude Brewing. Ele fala, primeiro que a gente não produz numa quantidade que dê, porque a Dude é um sucesso. Eles produzem a cerveja, botam no site, 2 horas depois acabou. Ele falou comigo, Lud, mas também não é assim, porque a gente faz lote pequeno, porque eles estão com planta recente e estão entendendo ainda como é que faz para aumentar o tamanho da produção, sem que aquilo seja um trabalho, um problema para eles. Então, eles vão aumentando os lotes conforme a coisa for caminhando. Então, gente, pra mim, isso é planejamento. E planejamento pode dar errado? Pode. Mas sem ele é muito pior. Desculpa, mas eu já vou te falar. Até hoje, no mundo, nenhum planejamento deu 100% certo. Então. Eu duvido! Nem... cara, eu tô muito referência de velho hoje. Nem Aníbal Smith, no clássico Esquadrão Classe A, que dizia, adoro quando um plano dá certo. Eu adoro quando um plano dá certo. Nem Aníbal Smith fazia todos os planos darem certo. Ele tinha sempre que se adaptar. Pois é. Mas essa coisa do vou lá fazer e vou ver o que dá? Não. O Josemar, ele fala isso no áudio. Ele fala que, cara, precisa de muito planejamento. Não vai lá e faz, né? Planeja bem, né? Ele fala exatamente essa palavra, né? É isso. Impressionante. E o último ponto que ele traz, que chamou muito a minha atenção, foi lidar com a frustração das pessoas. É o maior risco do clube. Cara, como se conecta com o lance da jornada? Porque é uma frustração nova. Depois de 1 ano nas Alais, você tinha um outro repertório, você poderia se frustrar com algo que antes te surpreenderia, e aquilo já não te surpreende mais. Mas imagina o desafio também, cara, de você todo mês estar quase que se reinventando. A gente passa por isso com os mecenas. Fazendo a nossa meia-culpa aqui, a gente passa por isso com os mecenas. É difícil, gente. Entendeu? As pessoas entram porque gostam da gente. Depois que descobrem que a gente é tranqueira... entendeu? É sempre um desafio. Você tá tentando trazer coisas novas e agregar ali, dar atenção e tal, não sei o que. Então, é um desafio. Acho que é um negócio espinhoso, meus amigos. Espinhoso. É o ouriço dos negócios cervejeiros. Demais. Se cerveja já não fosse difícil pra caralho, vamos abrir um clube. Ainda tem galera que inventa moda de clube. Você é um louco! Exatamente. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma visão geral. Também. Eu fico feliz porque eu tive alguns insights nesse papo. Eu adoro ter papo que gera insight, por exemplo, de criar essa jornada. A gente tem que fazer isso, Lud. Vamos criar um 5º projeto anual aí, que é a jornada... A cara da Lud tinha que estar. Socorro! Meu Deus. Eu tinha que rolar a musiquinha do Mamute, né? O Mamute queria, vai lá. Porra, não dá, não consigo mais. Chega, para! Chega! Ai, vambora, Leandro. Vamos antes que você tenha uma ideia. E assim, mas também vale dizer que essa coisa, pegando o Josemar aqui, a Dude como exemplo, essa coisa do clube não é novidade da cerveja, não. Existe do vinho, que eu falei várias vezes, existe do uísque, do café, que é o caso do Josemar. Então, tem clube de charuto, que eu já ouvi falar. Então, cara, tem assim, é uma parada que essa ideia passa na cabeça das pessoas. Passa, as pessoas têm vontade de fazer. Passa, mas se você esperar um pouquinho, ela passa mesmo. Ela não continua. Você perde o impulso. Totalmente. Vamos encerrar esse programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Hoje eu quero agradecer ao Henrique Gonçalves, ao Bernardo Tomé, ao João Carlos Esposito, adoro seu nome, o Leandro Melo, o Marcelo Tarifa e o Sérgio Goldar, melhor figureiro do Brasil. Perfeito. Esse programa contou com a participação especial de Marcelo Carneiro, da Devaneio do Velhaco, Luiz Celso Júnior, @docelso.com, Taiga Casarini e Josemar Gross, da Dude Coffee e Dude Brewing.
Então a gente queria agradecer a participação deles, foi sensacional trazer todos esses assuntos aqui. E, Leandro, vamos fazer o sorteio dos mecenas aí rapidamente? Vamos, tô abrindo agora. Vamos lá. Ó, já tá aqui. Eu vou pegar. Isso aí. E o vencedor foi... Que roubem os tambores! Leandro Bucol! Que isso, porra? Parece marmelada, não é mesmo? Parece totalmente. Que rufem os tambores, meus amigos. E o vencedor que vai levar vai ser Otávio Augusto. Ê, maravilhoso. Mineirinho, hein? Mineirinho. Uai, gosta de café esse trem, então, uai. Coisa linda. Então tá, meus amigos, muito obrigada. Queria agradecer vocês que ouviram a gente até aqui. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.